Raio-X dos emprestados. Veja como estão os jogadores que podem voltar ao São Paulo em julho. Lisiero, Orejuela e Mendes, em tese, retornam ao tricolor na próxima janela de transferências, mas ainda tem futuro incerto com a comissão técnica da Luiz Zubeldia. O empréstimo de 3 dos 8 jogadores cedidos pelo São Paulo a outros clubes termina no fim de junho. Na teoria, o tricolor terá, a partir de julho, quando abre a próxima janela de transferências, os retornos dos volantes Lisiero e Mendes e do lateral direito Orejuela. Na prática, porém, ainda não é bem assim. Mas como estão os atletas em seus clubes? De volta ao CT da Barra Funda, mas também com futuro incerto. Lisiero tem contrato com o Iverdon, da Suíça, até 30 de junho. Mendes está emprestado ao Elche, da Espanha, até a mesma data. E Orejuela está cedido ao Independiente Medellín da Colômbia, também até o fim de junho. O jogador menos aproveitado no período em que esteve longe do São Paulo foi Mendes. Na segunda metade da temporada da La Liga 2, a segunda divisão do Campeonato Nacional da Espanha, o volante equatoriano entrou em campo apenas 4 das 18 vezes possíveis. Recebeu um cartão amarelo, não fez gols e nem deu assistências. Assim que chegou ao Elche, Mendes até teve espaço. Foi titular em seus 3 primeiros jogos contra Leganés, Eldense e Mirandés. Depois ficou no banco contra o Huesca e foi utilizado novamente contra o Racing Santander. Nas 13 partidas seguintes, foi reserva em 11 e sequer relacionado em 2. Não jogou mais. Ao todo, esteve em campo por 301 minutos. Já Lisiero, que conversou com Zubeldia na última segunda-feira e deve ser observado no São Paulo, teve mais sucesso durante o empréstimo ao Iverdon. Dos 33 jogos possíveis na Suíça, o volante foi utilizado em 29. Ele marcou 3 gols e deu 4 assistências, além de ter levado 4 cartões amarelos. Foram 2.125 minutos jogados. Das 29 vezes que esteve em campo, Lisiero foi titular em 27 e entrou no decorrer de 2 partidas. O volante está de férias e se apresenta ao São Paulo nos próximos dias para treinos individualizados para saber se será utilizado pelo técnico Luiz Zubeldia. O último dos emprestados que, em tese, retorna ao tricolor nas próximas semanas é o lateral direito Orejuela, hoje no Independiente Medellín. O jogador, porém, demonstrou a intenção de permanecer na Colômbia, e o time também gostaria de mantê-lo. Mas dirigentes do São Paulo dizem que não receberam contatos do clube ou do jogador. O atual time tem uma opção de compra prevista no contrato. Na Colômbia, Orejuela foi bem utilizado. O lateral entrou em campo 15 das 19 vezes possíveis nesta temporada, mas não conseguiu se firmar como titular. Em apenas 47% das partidas possíveis começou atuando. Apesar de ter jogado 789 minutos, Orejuela não fez gols ou deu assistências. Só recebeu um cartão amarelo. O desempenho do lateral direito durante o empréstimo não empolgou São Paulo, que aguarda contato do Independiente Medellín para definir a situação do jogador. Mais emprestados. Além dos 3 que ficam sem contrato de empréstimo agora, o São Paulo tem outros 5 jogadores cedidos a outros clubes. Luan Vitória, Gabriel Neves, Independiente, da Argentina Nicão, Atlético Pedro Vilhena, Sport e Raí Ramos, Ceará. Todos até 31 de dezembro de 2024. Zubeldia convoca 22 jogadores da base para treino com profissionais do São Paulo. Treinador organiza coletivos do time principal contra jovens de Cotia em preparação para o duelo contra o Inter na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Luiz Zubeldia convocou 22 jogadores das categorias de base do São Paulo para o treino da equipe profissional nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. A atividade contou com atletas dos times sub-20 e sub-17 do tricolor. Eles formaram 2 equipes que enfrentaram outros 2 times com jogadores do elenco principal em coletivos. Na semana passada, o argentino visitou o CT de Cotia, que abriga a base tricolor, pela primeira vez. Foi o penúltimo treino antes da partida contra o Internacional, quinta-feira, em Criciúma, pelo Brasileirão. O elenco volta ao CT da Barra Funda na manhã desta quarta e viaja a Santa Catarina à tarde. Zubeldia não terá Rafael, Ferraresi e Bobadilla, além de James Rodrigues, que está fora dos planos do técnico, que estão com suas seleções para a data FIFA e a Copa América. Por outro lado, Rato, recuperado de lesão, e Luciano e Igor Vinícius, de volta de suspensão, podem ser relacionados. Um time provável para o duelo com o Inter tem Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Alisson e Nestor, Lucas, Luciano e Caleri.
Diretor defende valores de patrocínio Master do São Paulo, entenda contrato. Torcedores contestaram nas últimas semanas se valores recebidos pelo tricolor eram baixos. Gatilhos, porém, podem fazer montante chegar a 75 milhões de reais por ano. A parceria do São Paulo com a Super B virou tema de debate entre torcedores nas redes sociais nas últimas semanas. Apesar da contestação de quem acredita que o tricolor poderia ter um patrocinador master que pagasse mais para o clube, principalmente pelo recente boom das casas de apostas, o diretor de marketing Eduardo Toni está satisfeito. Em entrevista na última segunda-feira, Toni defendeu a parceria do São Paulo com a Super B, que também é patrocinadora master do Fluminense. Foi justamente uma possível equiparação de valores recebidos entre os dois clubes que motivou discussões nas redes sociais. O dirigente defendeu que o contrato do São Paulo com a Super B, com valores mantidos em sigilo, é bom para o clube. O G apurou em dezembro que a parceria com a casa de apostas renderia 52 milhões de reais por ano ao tricolor, que não confirma a informação. Em abril, o Flu anunciou parceria com a Super B pelos mesmos 52 milhões de reais por ano. No caso do São Paulo, porém, gatilhos por resultados e conquistas previstos em contrato podem fazer o valor chegar a 75 milhões de reais por ano. Sem citar outros clubes, o São Paulo defende os valores de seu contrato e alega que, levando em consideração esses gatilhos, teria uma parceria ainda melhor do que se discute nas redes sociais. O meu contrato com a Super B, que é um super parceiro, prevê uma série de gatilhos. Como eu te disse, não falamos de números, mas se especula muito no mercado quanto o São Paulo recebe e quanto as outras equipes recebem. E outras empresas colocam os gatilhos nessa conta. Eu poderia colocar, também, e aí teríamos o maior patrocínio, disse Eduardo Toni. O diretor de marketing do São Paulo, ciente de que outros clubes fecharam patrocínios milionários depois do tricolor nos últimos meses, disse que também foi procurado por outras casas de apostas, mas não tem interesse em deixar a Super B. A Super B chegou aqui em janeiro, foi uma negociação rápida, estamos muito satisfeitos. Já fomos sondados por outras casas. Não temos intenção de fazer leilão. O que posso te dizer é que temos de tomar cuidado no mercado. O que é patrocínio, o que é bônus por competição, completou Eduardo Toni. Antes de fechar com a Super B, o São Paulo era patrocinado pela Sportsbet.io, outra casa de apostas. Henrique Carmo e William Gomes, porque São Paulo rejeita propostas e aposta em dupla de joias. Com idade sub-20, atacantes ainda não conseguiram ganhar espaço na temporada, mas clube prevê maturação de garotos com integração cada vez maior ao profissional. O São Paulo diz ter recusado recentemente propostas de clubes do exterior aos atacantes William Gomes, que fez 18 anos em março, e Henrique Carmo, que completa 18 em novembro. Hoje reservas no elenco de Luiz Zubeldia. Os dois jogadores formados no CFA de Cotia têm idade para descer para a equipe sub-20 para disputar jogos aos finais de semana, mas foram promovidos de maneira definitiva ao profissional e vêm participando dos treinos no CT da Barra Funda. William Gomes chegou a ser emprestado para uma partida do Brasileiro Sub-20, mas a diretoria de futebol entende que os jogadores têm tido maior evolução nos treinamentos com os mais velhos no profissional. Henrique Carmo tem contrato até 31 de dezembro de 2025. O GE apurou que o jogador teve proposta do Shakhtar Donetsk da Ucrânia logo após a Copinha, mas o clube optou por recusar a oferta. O vínculo de William Gomes vai até 28 de fevereiro de 2026. Na última janela, o jogador teve seu nome ligado à Roma da Itália. Segundo o diretor de futebol Carlos Belmonte, os dois ativos têm um longo futuro no clube e estão se valorizando. Tivemos propostas muito semelhantes para os dois. A gente acha que precisa primeiro tê-los em campo, vê-los jogando, entender o quanto podem ter de valoração. Os meninos encantam a todos no dia a dia, têm futuro brilhante, mas estamos calmos neste momento, disse em entrevista aos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. No ano, William Gomes entrou em 4 jogos. Ele tem 71 minutos somados contra Água Santa, Cobresal e Fortaleza, todos com o técnico Thiago Carpini, e Águia de Marabá, já com Luiz Zubeldia. Henrique Carmo, que foi integrado ao profissional neste ano, ainda não teve chance de estrear. No dia a dia do CT, Henrique Carmo tem treinado pela ponta direita, enquanto William Gomes atua pela ponta esquerda. A diretoria acredita que os dois terão mais oportunidades no Brasileirão. São Paulo firma acordo com Zubeldia para a contratação de atacante do Atlético. São Paulo busca reforços para o ataque.
o São Paulo atravessa grande momento desde a chegada de Zubeldia e no próximo domingo 16, busca estabelecer de vez a boa fase, vencendo seu arquirrival, o Corinthians na Neoquímica Arena. Todavia, mesmo com as boas atuações, o tricolor entende que precisa de reforços, tendo a intenção de contratar nomes para a lateral esquerda e para o setor ofensivo. E já pensando no ataque, o São Paulo definiu um de seus alvos. Trata-se do uruguaio Agustín Canobio, que vive bom momento na equipe do Atlético Paranaense. Luiz Zubeldia é um dos que apoiam a chegada do velocista ao Morumbis, já que entende que o atleta poderia brigar pela titularidade da equipe paulista. Ainda assim, o jornalista alemão garante que o jogador é um dos nomes avaliados pela comissão, embora o negócio seja considerado difícil. Isso porque Cuca gosta bastante do atleta e deseja sua permanência. Vale ressaltar que, além do São Paulo, Canobio também tem sido especulado na equipe do Palmeiras. Ou seja, existe a possibilidade dos rivais travarem uma disputa pela contratação do atleta. Agustín Canobio tem contrato com o Atlético Paranaense até dezembro de 2026 e, segundo o Transfermarkt, está avaliado em 5 milhões de euros, 28,8 milhões de reais. Nesta temporada, o jogador soma 6 gols e 4 assistências em 26 partidas.